Querendo voltar a vencer, a Ponte Preta encerrou a preparação para o duelo de hoje contra o Rio Claro, pela 8ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Como tem sido, tivemos vários jogos difíceis onde pudemos sair com a vitória e vai ser mais um jogo complicado fora de casa, o campo não tão bom, mas a gente vai ter que botar nosso treino em prática, o que a gente vem trabalhando durante a semana para sair com os 3 pontos de lá e trazer a liderança de volta, que é o que a gente pretende. Na Macaca, desde dezembro do ano passado, Mailton só pôde estrear na última rodada, por conta da janela de transferências internacional. Eu vinha de um tempo sem atuar, devido à burocracia, né? Que é essa transferência da vinda de fora aqui para o Brasil. O jogador gosta de estar ali dentro do ambiente, familiarizado com o grupo, e sempre que geral vinha para concentrar, a gente tinha que treinar separado por conta desse tempo que tem que esperar, mas que bom que tudo isso já passou, agora é focar o máximo aí para ajudar a Ponte e trazer os resultados para nosso favor aí, que é o que interessa no momento. Com a ajuda do lateral direito, a Ponte Preta vai em busca dos 3 pontos para conseguir retornar à liderança da competição. Na última rodada, após o empate contra o Juventus, a Macaca foi ultrapassada pela Portuguesa Santista, pelo critério de saldo de gols. Então, é um campeonato traiçoeiro, né? Tem bastante equipes boas aqui no interior de São Paulo e ter mais atenção. Somos uma grande equipe aqui dentro da Série A2, então a gente tem que ter essa atenção, mas a gente tem que chegar dentro de campo também, dar a raça, dar a vida dentro de campo para sair com os 3 pontos, porque não vai ter jogo fácil, tanto dentro como fora de casa, e é isso que tá nos mostrando a Série A2 até o momento. E para o confronto desta quarta-feira, Hélio dos Anjos deve mudar a escalação. Para driblar o desgaste físico, o treinador segue apostando no rodízio da equipe. A principal mudança de hoje deve ocorrer no sistema defensivo. Arthur foi testado como zagueiro na última atividade, enquanto Júnior Tavares ficou responsável pela lateral. Pelo meio-campo, Ramon Carvalho deve entrar no lugar de Felipe Amaral, por conta de desgastes físicos do camisa 8. Já no ataque, Dudu deve voltar à titularidade, no lugar de Pablo Diego, que também não está 100% fisicamente. Assim, uma provável ponte vem com Kaique França no gol, Mailton, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares na defesa. Ramon Carvalho, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis pelo meio-campo, enquanto Dudu e Gé vão formar a dupla de ataque. O duelo de hoje marca um tabu de quase 80 anos. Isso porque a última vitória da equipe de Rio Claro contra a Ponte Preta aconteceu em novembro de 1943. A partida está marcada para as 3 horas da tarde, no estádio Augusto Schmid, em Rio Claro. Vamos debater aqui esse jogo lá em Rio Claro, partida marcada para as 3 da tarde. A Ponte vem de 2 jogos sem conseguir vitórias. Rio Claro vem num ascendente na competição nos últimos 5 jogos. Assumiu a 4ª colocação com 11 pontos, portanto, é um confronto realmente interessante. E aí, CH, começo com você, né, falando a respeito desse jogo, porque o Hélio dos Anjos vai improvisar. Colocar o Arthur na 4ª zaga, já que o Guilherme Souza, ele não vem agradando, né, inclusive com 2 expulsões, e estava falhando demais. E o outro reserva é um menino, o Edson, da base, né? Recém-saído aí das categorias de base. E o Hélio dos Anjos já utilizou na Série B do ano passado o Arthur como 4º zagueiro. O que você acha? E tem o Thiagão que está saindo do time por deficiência técnica, provavelmente. Então eu quero dizer o seguinte, isso é uma tese que eu defendi ontem aqui. Por que o Arthur, Gleger? Gleger foi jogador profissional, 20 anos, e foi treinador. A única maneira, Gleger, tem outra maneira de você corrigir um atleta que não está bem, a não ser treinando e conversando muito? Não. A Ponte, ninguém consegue treinar nesse campeonato. Não dá tempo, né? Então como é que você vai recuperar, treinando, corrigindo o posicionamento do Thiagão, que é o que nós estamos discutindo se joga ou não? Eu nem sei se joga. Eu estou defendendo a minha tese. Então, por que eu poria o Arthur? Até para dar um tempo, tira da zona de mira, né? Tira da pressão um pouquinho, até para preservar o atleta. Põe ali o Arthur
O Tavares dá conta na lateral esquerda. É lateral esquerdo, né? Ele é lateral esquerdo. Tudo bem que o Arthur é melhor que ele, todos nós sabemos. Não é mexer em duas posições para resolver o problema de uma. Na zaga tem 2 jogadores em péssima fase. O Thiagão e o Guilherme. Põe o Edson, tudo bem. Se pôr o Edson, estou de acordo, manter o Arthur da lateral esquerda. Mas eu tenho a impressão, Batista, Gleger e telespectadores, que vai acontecer essa, entre aspas, improvisação do Arthur na quarta zaga e o Júnior Tavares voltando. Isso estou considerando que ele já está descansado, porque ele foi poupado na última partida. De repente o Júnior Tavares nem tem condição de jogo, Batista. Então aqui a gente está conjecturando o que pode acontecer para projetar o time que vai jogar hoje 15 horas contra o Rio Claro. No meio campo para frente, Gleger, eu não vejo maior. Eu acho que o Ramon dá conta de jogar. Eu acho que ele não joga assim, não dá para comparar um jogador com outro, mas ele está voltando. Eu acho que deve ser o escolhido ali, porque tem o Amaral, o Leonardo, e de repente um dos dois não jogue. Não é? Aí para frente não tem muito segredo, não. O problema é não contar com o Pablo Diego lá na frente. O Dudu Ratamoto fez um pedaço de primeiro tempo bom e pode pintar o Everton de começo. Ou pode acontecer de jogar ter uma outra opção no ataque. Não dá para afirmar, tá errado. Eu acho que o que eu não faria, tenho convicção. O que eu não faria, Gleger, para esse jogo é manter o Thiagão. Por causa do aspecto emocional. Estou aqui colocando em xeque a categoria do menino, não. Mas ele está em má fase. Eu preferiria colocar um garoto, que é o Edson, que está arrebentando nos treinamentos, do que colocar o Guilherme ou o Thiagão no jogo de hoje contra o Rio Claro. A gente sabe, e o Hélio é muito disso também, né? Ele só improvisa quando não tem jeito. Né? Quando não tem outra alternativa. Por exemplo, naquela ocasião, o Batista citou isso agora da Série B, que ele colocou o Arthur, eu me lembro, a Ponte não tinha outra opção. Agora, nessa ele tem. Olha, o Thiagão não dá, emocional tá ruim. O Guilherme, para mim, é a mesma coisa, tá? O problema do Guilherme é emocional. Percebeu, errou num jogo ali, a pressão foi muito grande e aí não tem como. Aí a gente costuma brincar, né? A perna tremeu, não tem jeito. Então precisa de um tempo para o cara se readquirir a confiança. E me parece que o Thiagão está na mesma estrada aí da do Guilherme. Agora, tem o Edson? Eu colocaria o Edson, por exemplo. Mas o Arthur foi bem pela quarta zaga ali. Eu concordo. E se escalar o Arthur, não está errado. Mas, você vai perder um cara com a característica do Arthur do lado esquerdo. Tem o Júnior Tavares, mas como disse o CH, eu concordo. O Arthur é melhor. Então você perde, né, o poderio ofensivo, principalmente do Arthur, que já está ali adaptado, né, ataca, recompõe. Ele já tem esse entrosamento com o time, com aquilo que o Hélio pretende. E aí você traz ele para jogar de zagueiro. Eu não faria isso. E eu acredito, né, mesmo escutando as falas do Hélio, vendo tudo aquilo que está desenhado, eu acho que o Hélio vem com o Edson. Isso é uma opinião minha. Porque o Hélio não é um cara de ficar improvisando. Mas também não estaria errado, viu, Batista? Se ele aparecer com o Arthur na quarta zaga... Isso é verdade que o Gleger está falando. Não está errado. Ele só improvisa em último caso. Isso é fato. Então é uma constatação absolutamente precisa do Gleger. Ele só improvisa em último caso. Então, a chance do Edson... utilizou, né? O que leva ao Edson jogar é boa. Vai fazer isso, colocar o Arthur de quarto zagueiro, porque ele já utilizou. Sim. Inclusive nesse jogo com o Juventus. Mas não tinha o que fazer. Não tinha outra opção. E nessa ele tem Mas alguma coisa ele tem que fazer, porque você se lembra na entrevista coletiva, ele falou, não pode, eu não aceito que o meu time tome mais gols do que o número de jogos realizados. Isso foi, ou seja, a Ponte tomou 9 gols em 7 jogos. Então alguma coisa ele vai fazer. Ele muda as peças, ele improvisa, mas não será o mesmo miolo de zaga de outras partidas. Por isso pode aparecer o Edson. O Edson não tinha jogo, não foi titular em nenhum jogo. E o Hélio é um cara que acredita.
ele é um cara que acredita nos meninos da base. Já visto aí o Amaral aí, pô. Ninguém falava do Amaral, ele pensou o moleque lá, colocou e tá aí, titular do time. Então, olha, Batista, só se o Edson, e não foi essa impressão que eu tive, sentiu também o emocional, peso a pressão, só se for isso. Mas ele nem estreou, né, Glória? Então, ele jogou um pedaço de jogo aí, mas... Não precisava experimentar o jogador para saber se realmente ele aguenta o tranco? Eu acho que aguenta. Eu acho que aguenta. Pô, o Hélio, quantas vezes o Hélio, na entrevista coletiva, Batista, elogiou esse menino? E como que nós Quantas vamos saber? vezes? E como que nós vamos saber se vai aguentar Só ou não? se colocar na arena, velho. Jogar, né? Você sabe disso melhor que ninguém, galera. Exatamente.